E aí, meus amores, pronto, vamos começar o procedimento dividindo o cabelo em partes iguais, de orelha a orelha, tá certo? Aí, só lembrando que tem que dividir bem certinho para poder tirar a divisão do disfarce, que é um Vzinho. Você faz estilo um Vzinho mesmo, livrando a nuca, tá certo? Aí depois que você pega, divide todinho, deixando só esse Vzinho, que é o que vai fazer o disfarce para a cliente ter mais liberdade para prender o cabelo, para tudo. Aí nós começamos a aplicação retinha, tá vendo? Mas bem, pegando a mechinha bem fininha, de acordo com a microcápsula, para poder a gente ter mais liberdade de trabalhar. Outra coisa, eu não gosto de trabalhar com separador e a maioria das vezes não ensino a meus alunos a trabalhar com separador. Por quê? Porque você trabalhando sem o separador, você tem mais liberdade, você tem como pegar o cabelo no sentido do crescimento para poder fazer da maneira certa, entendeu? E sempre que você for aplicar, você espera primeiro a queratina a diluir toda, derreter bem para poder, quando você for bolear, ela tá bem molinha e deixar a queratina bem, vamos dizer assim, pequenininha, tá certo? Na aplicação, vocês podem olhar que eu sempre levo a pinça e você tem sempre proteger, sempre que você for aplicar, você protege o couro cabeludo da cliente, observa bem a posição da pinça, para poder não queimar e não ficar fios enliando um no outro. Pronto, finalizando a fileira, vamos passar para a próxima, tá certo? Vamos, olha, quando a gente termina, você pode olhar que a divisão que a gente deixou é para quando prende, não vê nada. Tá bom, meus amores? Agora vamos dividir sempre o alinhamento ser bem retinho. Se a cliente tiver de perna cruzada, pede para ela descruzar as pernas para poder ficar o alinhamento bem retinho, para a fileira de extensão ficar retinha mesmo e não ficar aquela coisa bagunçada, tá bom? E não esqueça da mechinha, bem fininha. E o sentido do crescimento do cabelo, sempre observe a maneira de aplicar. Não levante o dedo na hora que pegar a mecha, não levante tipo em 90 graus. Você sempre deixa no sentido do crescimento do cabelo mesmo, no sentido mesmo. E você pode olhar que toda vez que você pega a mechinha, os dois dedinhos de baixo já vai segurando o cabelo da cliente para não soltar fios e correr o risco de ficar fios misturando, ou tipo até mesmo embaraçando um fio com outro para poder ter mais, não correr risco de tracionar fio. E se tiver algum, você puxa para não ficar tipo machucando ou puxando o couro cabeludo da cliente. Sempre deixa a mecha bem limpinha. A mecha que for aplicar tem que estar bem limpinha na sua mão e no sentido do crescimento do cabelo, tá certo? E assim a gente continua aplicando todo bem retinhos, na mesma espessura, prestando atenção sempre se tem a mesma espessura, para não ficar nada desalinhado. Agora vamos para a divisão final, que é onde tem um segredinho, que tem muita gente que coloca a extensão e não deixa esse Vzinho no final do cabelo, na finalização. Então esse Vzinho tem que ter, para poder ter um bom encaixe, para poder ter um bom, vamos dizer assim, o cabelo da cliente encaixar dentro da extensão, tá certo? Aí, para começar, você pega a mecha mestra, que eu chamo, que é a que é bem no meiozinho do V. Que daí a gente pega essa mechinha
E ela é a base de tudo, tá vendo? Ela é a base de tudo mesmo. Porque daqui você sobe tanto para o lado esquerdo para o lado direito, seguindo o alinhamento total do cabelo e as mechinhas bem certinha, para poder ficar bem alinhadazinha. Tá bom, meus amores? Eu sempre gosto da mecha mestra, eu subo até a parte que vai finalizar a lateral também, entendeu? E fazendo no mesmo sentido, nunca levantando a mecha, sempre colocando ela no sentido do crescimento do cabelo, para não correr nenhum risco. Aí finalizamos. Tá vendo que todas as mechinhas ficam por igual. Porque aí quando você solta o cabelo da cliente, você vê que ele encaixa dentro da extensão e não fica com marcação nenhuma, tá certo? Aí agora, depois que você finaliza a parte de trás todinha, a gente começa na lateral. A lateral eu começo sempre pela costeleta e com mechinhas estilo nanocápsula mesmo, não é nem microcápsula, é nanocápsula, que é para poder ficar bem fininha mesmo, tá certo? Aí a gente vai aplicando e vai fazendo o mesmo sentido, aplicando no sentido do crescimento do cabelo, para não ficar as mechas desalinhadas, e seguindo bem direitinho o alinhamento para se encontrar. Quando você finaliza a mechinha da lateral, você vai ver que a mecha se encontra com vamos dizer, a terceira ou quarta fileirinha da parte de trás, para poder ficar todo no alinhamento só. Todo mesmo, todo no alinhamento só, para poder você ter um bom resultado, para poder não incomodar a cliente, a mechinha ficar bem fininha mesmo, entendeu? E a cliente sempre, quando vai prender, e assim, a primeira fileira conta muito, essa primeira fileira da lateral. Por quê? Porque é ela que você vai ter que deixar um disfarce bom para a cliente conseguir fazer rabo de cavalo, conseguir prender bem, fazer coque, sem mostrar as queratinas, microcápsula ou nanocápsula de queratina, sem ficar aparente. E você pode olhar que, tipo, a gente está finalizando, a última mechinha dá certinho com a fileira, como eu estava dizendo a vocês. Se vocês fazem um alinhamento bom, um alinhamento certinho, e sai fazendo o mesmo padrão, vocês veem que a gente finaliza unindo uma mecha à lateral com a parte de trás. Pode olhar que a gente já une um com o outro. E assim dá continuidade para poder o resultado ser excelente. Entendeu? O importante é o resultado ser excelente. Excelente mesmo. Aí a gente do mesmo jeito faz essa base, sobe e você vê que consegue prender totalmente. Consegue prender e você não fica vendo as microcápsulas. Dá para a cliente prender tranquilamente. Tá certo? E aí damos continuidade no mesmo estilo. Do mesmo jeitinho que a gente fez a primeira fileira, é feito as outras todas retinha, não tem nenhum mistério, nenhum segredo, entendeu? A gente sai seguindo ela todas retinha, todas no mesmo padrão. E sempre se baseando pela fileira que vem de trás, pela parte que já está pronta. E aí a gente começa pela parte da frente para poder finalizar lá. E ver que ficou tudo alinhadozinho e no mesmo padrão, entendeu? Quando você faz isso, no mesmo que vai seguindo vamos dizer, essa linha de raciocínio, você vai ver que, tipo, você começa a brincar. A aplicação se torna uma brincadeira. Assim, no sentido de você sair fazendo tudo no mesmo padrão, tudo no mesmo tamanho. A cliente deixando sempre a cliente, vamos dizer, respeitando sempre o couro cabeludo da cliente para a queratina não ficar muito próximo do couro cabeludo, sempre no sentido do crescimento mesmo.
e também a mesma espessura. Sendo a mesma espessura, você consegue que o cabelo tenha um bom encaixe perfeito. Que tem um encaixe perfeito e não vai lhe dar trabalho. De jeito nenhum. Tá certo? Aí, aqui eu dou continuidade e se vocês prestarem atenção, que tá dando para ver bem direitinho, eu venho no alinhamento bem retinho, que vai finalizar com a parte que foi o Vzinho do disfarce. Vocês vão ver que a finalização vai parar mesmo no final do Vzinho, que foi aquele que eu falei para vocês anteriormente, que quando a gente faz o Vzinho, que vai aplicando, subindo, o que é que acontece? A finalização vai pegar mesmo quando a gente vem na lateral toda, ela finaliza, que fica um Vzinho e finaliza vindo da frente para trás, finaliza mesmo no final do Vzinho. Aí quando eu soltar o cabelo da cliente, a parte da lateral, vocês vão ver que o encaixe é perfeito. Você nem, tipo assim, muitas vezes a cliente ninguém nem percebe que ela tem extensão, pelo fato de quê? De não ter marcação, dela ter liberdade de fazer tudo, não ter aquela coisa de estar limitada. A única coisa que eu peço sempre às clientes é, tipo, os 3 primeiros dias, assim que eu aplico a extensão, para não prender rabo de cavalo, para não correr risco de tracionar o fio pelo fato de ter aplicado toda a extensão, vamos dizer, no sentido do crescimento do fio, então fica muito perto do couro cabeludo e corre o risco da cliente, tipo, for fazer coque alto, rabo de cavalo, terminar levantando essa mecha não com muita delicadeza e terminar puxando fios, tracionando fios. É por isso que eu peço sempre para elas passar os 3 a 4 dias, assim coloca a extensão, sem prender rabos de cavalo, nem fazer coque alto, tá certo? Aí o que eu expliquei a vocês estão vendo, eu estou já finalizando aqui a fileira, vocês vão ver que quando eu finalizar, se vocês prestarem atenção, tá indo retinho e vai ficar de acordo com a última mechinha mesmo da parte de trás, que fica todo alinhadozinho. O segredo é alinhar mesmo. Porque se você faz isso, alinhando, trabalhando com o cabelo limpinho, tipo, limpo que eu digo não é falando em questão de sujeira, é limpo os fios, deixar cada fio no seu lugar, dividir direitinho, vai finalizar e dá tudo certo, tá certo? Ó, a última mechinha, tá vendo? A última mechinha da lateral, que vocês vê que encontra certinho com a finalização da parte de trás. Pode prestar atenção, deixa eu só apertar, pronto, olha, tá vendo? Todo retinho, tá? Tipo, a finalização fica perfeita, e você pode pentear, aí se tiver algum fiozinho, vocês podem puxar, entendeu? Não deixe esses fiozinhos um emendando no outro, de jeito nenhum. Pode pentear para a cliente não ir para casa e vocês verem que não fica volume nenhum na raiz. Eu vou soltar a parte de cima para vocês darem uma olhadinha e ver o encaixe. Só não vai encaixar tanto porque como estava preso, aí fica a onda em cima do cabelo real da cliente. Mas aí dá para vocês terem uma noção. Ela prendendo, entendeu? Como é microcápsula e nanocápsula, você vê que mesmo levantando, você não percebe a queratina, de jeito nenhum, tá certo? E aí, finalizamos a lateral, e agora a nossa cliente maravilhosa, com cabelo 100% pronto. Então esse foi mais um resultado, meus amores. Espero que vocês gostem.